Crônica 21. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, ouro e coisas preciosas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os idumeus contra o domínio de Judá, e construíram para si um rei. Pelo que Jorão passou adiante com seus chefes, e todos os carros com ele, e levantou-se de noite, e feriu aos idumeus que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia os idumeus se revoltaram contra o domínio de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia a dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado que foi o dia de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de má enfermidade. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades algumas. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha morte a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atália, filha de Omri.
Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para obrar impiamente. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Hazael, rei da Síria, junto a Ramote e Gileade. E os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar-se em Jezreel das feridas que lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Hazael, rei da Síria, e Azarias, filho de Jorão, rei de Judá. Desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão. Porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú. E o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou o Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho estava morto, levantou-se, destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Josebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josebate, filha do rei, Jorão, mulher de sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu diante de Atália, de modo que não matou. Ninguém entre a casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, ministravam. Estes entraram porque santos, mas todo o povo vigiará a guarda do Senhor. Então tiraram para fora o filho do rei, lhe puseram coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram. Esta é a coisa que é a vez de fazer, uma terça parte de vós, os sacerdotes, os levitas, que entram de sábado, serão porteiros das portas. Uma terça parte estará na casa do rei. E os levitas rodearão ao rei em volta, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa morrerá. Porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E dispôs todo o povo, e a cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda. Esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atália reinou sobre a terra.